Vozes dos Biomas está no ar. A Comissão Pastoral da Terra lançou o relatório Conflitos no Campo no Brasil de 2021, que aponta o aumento da violência da região amazônica. No estado de Rondônia se destaca o número de assassinatos, segundo o Centro de Documentação Dom Tomás Balduino. Em 2021 foram registrados 11 casos. Já no estado de Roraima, é alarmante o seguinte dado: 101 mortes em consequência. Neste ano, os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, no Vale do Javari, estado do Amazonas, reforçam a preocupação a respeito dessa escalada. E mais recentemente, no dia 17 de junho, Wesley Flávio da Silva, presidente da Associação Rural Nova Esperança, foi assassinado em Campo Novo de Rondônia, dentro do projeto de assentamento Nova Floresta. Para falar sobre este tema, nosso convidado na 126ª entrevista do programa Vozes dos Biomas é Josep Iborra Plans, que integra a equipe de articulação das CPTs da Amazônia e está baseado em Porto Velho, Rondônia. De origem catalã, chegou à Amazônia em 1993. Sr. Zezinho, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E a primeira questão que eu quero abordar com o senhor é justamente qual é a principal constatação do relatório Conflitos no Campo Brasil 2021 em relação à região amazônica. Confirma algumas situações de outros anos, né? Que a Amazônia tem muitos conflitos, mas não é que tenha mais que o resto do Brasil. Considerando que a Amazônia é uns 60% do território, os conflitos se mantêm num patamar parecido, não é? Por exemplo, em 2021 temos os conflitos por terra, o 49%, quase os 50%, né, dos conflitos do Brasil. Conflitos por água, 40%. Trabalhistas, 32% quase, não é? O que destaca a região amazônica é, sobretudo, a violência, aqui onde se dá os maiores patamares de violência, que eles costumam ir ao redor de 80% da violência do Brasil. Assim, por exemplo, famílias afetadas por desmatamento ilegal, temos quase uns 78%, 87% de famílias atingidas por expulsão, 81% da grilagem de terras, 82% por famílias atingidas por invasões, e 80% dos assassinatos no campo, não é? A maior parte dos assassinatos no campo foram realmente aqui na Amazônia, não é? O ano passado foram 28 dos 35 assassinatos, né? Em 2000, a gente fez um levantamento e do ano anterior também foi a maioria, e este ano estamos seguindo pelo mesmo caminho. De uns 22 assassinatos que temos registrado até o momento aqui no Brasil, acho que são uns 18 que são daqui da Amazônia. É um número muito elevado, né? E quais são as principais motivações, né, desses conflitos que o senhor pode, né, nos exemplificar? O que está acontecendo, né, nessa região? Nós fizemos um levantamento, alas de conflitos, uns anos atrás, não é? E a maior causa da região é o que nós denominamos o agronegócio. De fato, depois alguns pediram para diferenciar o que era a soja, os grãos, do que era a pecuária, do que era também algumas monoculturas como o dendê, não é? Mas, na realidade, ele corresponde à maior parte dos conflitos, não é? Mais da metade, praticamente. Mas depois tem outros também que destacam, por exemplo, o tema de retirada ilegal de madeira, sempre é um tema de conflitos e de violência. Eles são ponto de lança, não é, da grilagem de terras. A grilagem de terras e a especulação territorial é um dos principais pontos de conflito, né? E depois tem o garimpo, que com certeza tem aumentado o ano passado e esse ano, né? E a mineração em geral, mas o garimpo especificamente. E praticamente, agora, não sei se estou esquecendo algum, mas esses são os principais pontos. Os meus companheiros fizeram um levantamento da situação no Brasil, né?
assim, eu queria destacar, outro ponto que tem aumentado muito estes anos são os conflitos diretamente com o Estado, seja os governos estaduais, seja o governo federal. Esse é um ponto de destaque também dos últimos anos. E desde o conflito, né, e também o assassinato da missionária, né, e ativista Dorothy Stang em 2005, o que o senhor vê de mudança ou não mudança, né, nesse quadro da violência na Amazônia? Por exemplo, aqui em Rondônia, que foi de onde eu estou falando, que foi o estado onde teve mais mortes o ano passado, foram 11 mortes, 8 delas foram nas mãos da polícia, comprovadamente da polícia. Isso aconteceu também no ano anterior, em 2020, no estado do Amazonas, no conflito mais pesado, num rio chamado Rio dos Abacaxi, Rio Abacaxi, no município de Nova Olinda e Borba. E o que está assim mais pesando é que a maior parte não tem sido esclarecidos. Nem em tempo da irmã Dorothy, nem atualmente. É dizer, crimes que tenham tido alguma apuração de autores e mandantes como o da irmã Dorothy são uma minoria, são bem poucos. Aqui, a imensa maioria dos crimes que acontecem não foram apurados. Destes 11 crimes que eu falei do ano passado, aqui no estado de Rondônia, que eu tenho mais conhecimento, que eu saiba, nenhum deles foi apurado. Nem da única morte que registramos em 2020, que foi a do indígena Ari Uruauau. Nós temos acompanhado o processo com o Ministério Público Federal, primeiro com a Polícia Civil, depois com a Polícia Federal, e ele não está avançando o inquérito. Falam sempre que tem uns suspeitos, uns autores. Primeiro falaram que não tinha nada a ver com a retirada ilegal de madeira e as invasões da área indígena, depois reconheceram que tinha a ver. Da Polícia Civil foi para a Polícia Federal. No meio termo se perdeu o inquérito individual se perdeu, a realidade e a apuração não tem avançado. Esta é uma das principais preocupações que temos. E tendo em vista, né, a gente vê, então, é um quadro de impunidade, né, a esses crimes, né, o que vocês têm feito, assim, de reivindicações ou mobilizações, onde elas se encontram, né, para que haja uma apuração mais criteriosa, enfim, né, dessas mortes? Nós achamos que nós temos que nos dedicar mais a esse assunto, por mais que seja demorado. Do Pimenta, não é, um advogado que foi assassinado na região de Marabá, agora que chegou nos tribunais internacionais, não é? E a gente, desde o começo, nós tínhamos muito claro que possivelmente apenas os tribunais internacionais vão esclarecer essa situação, por lo qual nós nos esforçamos para documentar, pelo menos não fique no esquecimento, documentar. E nem sempre conseguimos, porque agora, sexta-feira passada, estávamos apresentando o caderno de conflitos, o ano passado aqui em Porto Velho, e na metade do ato nos foi comunicado mais uma morte aqui no estado. Uma liderança, o presidente de uma associação, chamado Wesley da Silva, não é? E quando nós fomos assim, vendo o que tinha acontecido, os seus companheiros nos disseram, não, ano passado já mataram outro, e esse ano já teve um que foi atirado e graças a Deus sobreviveu, que era assim, um crime o ano passado e um intento de homicídio esse ano, que a gente nem tinha ficado sabendo o que tinha acontecido. Então, o primeiro que nós tentamos fazer é pelo menos que esses crimes não fiquem esquecidos. E nos esforçamos para divulgar, porque a primeira divulgação da morte do Wesley foi que era um ex-secretário de obras tinha sido baleado, tinha sido morto. Como se a causa do crime fosse o fato de ele estar envolvido em política, ter sido secretário de obras. Não tinha nada a ver com isso aí. O crime foi em relação ao conflito agrário, que existe numa área desapropriada nos anos 90, o antigo Seringal, mas onde uns grileiros impediu o assentamento e a reforma agrária. E agora eles estão cobrando que essas terras sejam dedicadas para aquilo que foram desapropriadas, não é? Para os pequenos agricultores.
e tem mais de 280 famílias que já estão na posse da terra, mas em conflito com um poderoso político da região. Realmente fica difícil, né? E outra questão que eu gostaria de abordar com o senhor é como é que é feita a proteção, né, das testemunhas, porque a gente sabe, né, que existe um grande receio, né, às vezes das testemunhas de poderem se pronunciar até por temer, né, pela própria vida. Como é que está essa questão da proteção? Bom, aqui nós estamos bastante preocupados com o tema da proteção, especialmente dos ameaçados de morte, não é? E para todos nós que somos ativistas, para todos nós que estamos tentando que haja uma situação no campo de mais justiça, de menos desigualdade na propriedade da terra, né? E a maior parte dos conflitos que ainda acontecem na Amazônia acaba acontecendo porque aqui é onde ainda tem mais terra pública. Enquanto que no resto do Brasil, a maior parte das terras já foram repassadas para a propriedade privada, aqui na Amazônia ainda tem muita terra pública, entre elas parques, unidades de conservação, terras indígenas, que nos últimos anos e no governo atual estão sendo sistematicamente invadidas e atacadas, não é? E isso provoca que comunidades inteiras estejam ameaçadas de morte. Uma vez nos chegou um comunicado dizendo que uns conhecidos guerrilheiros tinham ameaçado do mamando caducando, não é? De toda a comunidade. E eu falei, o que é isso? Eu que sou de origem estrangeira, o que é isso mamando caducando? Falei, não, do recém-nascido até o mais idoso, todos estavam ameaçados de morte. Né? Então, nós estamos preocupados para que haja medidas de proteção. E eu vou falar a verdade, é claro que medidas de proteção públicas eram importantes, mas nós confiamos muito mais nas medidas de autoproteção, que as próprias pessoas, os cuidados que têm que tomar, e as próprias comunidades para evitar, não é, criar umas redes de apoio, de proteção da sociedade civil, não é? E, na medida possível, aí sim conseguem envolver autoridades, não é, locais, policiais, e de todo tipo, não é? Existem os programas que o Provita, não é? Nós temos conseguido encaminhar algumas pessoas para o programa Provita, não é? Mas o programa do Provita é muito exigente e ele exige ele retira as pessoas da região e do estado, né? Claro que às vezes não tem outro jeito, né? Mas as pessoas ficam desarraigadas de sua realidade social, dos seus parentes, não deixam comunicar, não é? Aí é muito, as pessoas sofrem muito com esse programa. Mesmo assim, aqui teve um programa, teve um caso emblemático, né, de dois jovens que um grupo de sem-terras que foram perseguidos e caçados, uma caçada humana que aconteceu em 2016, e um jovem acabou desaparecido e outro foi achado morto, queimado no carro dele, né? Este caso nós batimos bastante e foi dos poucos que foi apurado, criada uma força-tarefa, foi apurado mandantes e também os autores, entre os quais tinha uma equipe de policiais que estavam fazendo uns bicos, uma proteção assim particular para a fazenda em conflito com o sem-terra, né? Aí este caso foi foram presos os autores, mandantes, dos fazendeiros, né? Um ajudou o outro, que era o grileiro da área, né? Uma terra pública, em realidade. Foram presos um grupo de policiais, foram presos um grupo de pistoleiros, entre eles um sargento na reserva, né? Isso desencadeou uma caçada às testemunhas. E desses aí, 3 foram incluídos no programa Provita, inclusive a mãe de um dos rapazes mortos, o desaparecido, né? Que ainda hoje segue fora do estado, segue escondido, né? E depois nós tivemos que lamentar 4 mortes de testemunhas, 4 pessoas que estavam envolvidas, que podiam ter testemunhado, foram assassinadas, né? E um deles foi atingido, não é? No braço, ele sofreu um atentado, né? Mas conseguimos que ele fosse atendido pelo Provita, não é? Enfim, o Provita é necessário, né? Mas é muito difícil das pessoas, por exemplo, agora que já passaram muitos anos, né?
o juízo foi realizado, teve um tribunal de júri, mas posteriormente foi anulado. Você acredita? E agora está muito difícil de contactar com as testemunhas do caso, quando o caso tem que ser reaberto, que nós estamos cobrando que seja reaberto, né? E que seja realizado um novo tribunal do júri. Realmente fica muito difícil, né? E vão se somando casos e casos, né? Sem a devida apuração e as famílias, né, totalmente destroçadas também, né? E, senhor Zezinho, tem uma outra questão também importante, né, no levantamento feito pela CPT, né, que em 2021 foram registradas 109 mortes em decorrência de conflitos, o que significa um aumento de mais de 1000%, né? E do total, 101 mortes de indígenas Yanomamis foram registradas no estado de Roraima, causadas por ação de garimpeiros. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa situação. Eu estive perguntando para os companheiros, não é, de Roraima, não é, o porquê desse aumento assim súbito, né? E eles falaram que eles estiveram participando de umas assembleias com os indígenas relataram essa situação, não é? Que mortes em consequência quer dizer que não foram pessoas assassinadas durante o conflito, mas que por causa do conflito acabaram sofrendo problemas de saúde. Por exemplo, nós teve um caso aqui que teve um despejo policial feito por surpresa, com emprego de bombas de efeito moral. Teve um senhor que passou mal, no começo não deixaram atender, pensaram que não era nada, não é? E quando atenderam foi tarde, ele morreu consequência deste despejo, né? Então isso é uma morte em consequência. No caso dos Yanomamis, as mortes em consequência são, por exemplo, os garimpeiros tomaram uma pista das que era utilizada para atendimento de saúde. Eles ocuparam um posto de saúde. Eles têm dificultado muito atendimento à saúde ao povo Yanomami, né? Então, as associações de indígenas, eles denunciaram o que estava acontecendo e eles fizeram um relatório relatando 109 casos. Só que nem todos eles podem ser considerados que fossem do ano passado. Então, é um registro acumulado de vários anos, que não tinham sido registrados. Nós já fazemos esses registros de forma retroativa, não? Eles decidiram registrar para o ano passado, para que não, porque quando são registros retroativos, eles dificilmente são divulgados, eles não aparecem. Aí foi uma forma de dizer, não, nós não podemos deixar que isso fique escondido, tem que ser divulgado, porque é uma coisa que tem muita gravidade, o que está acontecendo com os garimpos lá na terra Yanomami, né? Então, essa foi a realidade. Dizer, não é que tenha assim sido casos todos de 2021, são casos dos últimos anos. Né? Certo. Realmente assim, vai se somando, né, e vai ficando no anonimato, né, e as pessoas desconhecem, né, essa realidade, né, que ocorre com esses indígenas, né, e como de outros povos também, né. O maior perigo atualmente costuma ser a criminalização. Dizer, teve pessoas como o Padre Amaro, que foi um continuador da Irmã Dorothy, que ele foi processado e conseguiram desta forma, de uma forma injusta, eu acredito, até muitas das acusações iniciais posteriormente foram retiradas, mas eles conseguiram afastar ele de Anapu, onde ele estava seguindo a tarefa da Irmã Dorothy. Então, hoje, tem muitas pessoas sendo presas e sendo criminalizadas. Tem um advogado que acompanhou lá no Pará, o José Vargas, né, que acompanhou o tema da chacina de Pau d'Arco, que ele também foi processado, né? E agora, aqui em Rondônia, temos o caso de umas advogadas populares, né? Um chama Hermógenes, outro é a Leni, que foi uma advogada que tinha trabalhado com a CPT, hoje está mais vinculada ao movimento da Liga dos Camponeses Pobres, que estão sendo processados por fazer seu papel de advogados. Aí, no caso do Bruno e do Dominique, não é, do Dom Felipe, não é? Se eles têm matado eles, e têm trucidado, e têm feito desaparecer o seu cadáver e o seu barco, não é? O primeiro que a gente, eu pelo menos apareceram, conseguiram, porque tem casos de desaparecidos
que é muito ruim. Quando desaparece e não aparece, você não pode dizer que teve assassinato, você não pode confirmar que realmente aconteceu, não é como aquele menino que falei que foram 2 perseguidos, um deles desapareceu. Ainda hoje a mãe dele está sofrendo por causa de que nunca apareceu o corpo do seu filho, não é? Isso pelo menos dizer, não, confirmado que houve um assassinato, mas se fazem isso com um chefe da FUNAI, se fazem isso com um jornalista inglês, que é o que esse pessoal não é capaz de fazer com os indígenas isolados que estão escondidos dentro da selva. Se eles são mortos, ninguém fica sabendo, seus corpos desaparecem, e quem que consegue essa informação? O que é mais preocupante é o nível de vulnerabilidade que isso indica e que isso está marcando para os povos da região do Vale do Javari, lá da região, né? Especialmente para os indígenas isolados. Esse é o que mais preocupa, né? Sim, com certeza, né? E eles se tornam muito mais vulneráveis, né, a toda essa situação. E a gente está chegando aos momentos finais, e eu gostaria que o senhor pudesse falar quais são as principais reivindicações da CPT com relação à Amazônia hoje, né, no quadro de violência. E que o senhor fique à vontade também para que as pessoas também possam conhecer os canais, né, que o senhor achar que sejam interessantes, assim, que o senhor queira também divulgar, né, sobre o trabalho de vocês. Bom, isso das reivindicações, né? As equipes da CPT, elas são muito autônomas em cada região. Nós temos assim espalhados por toda a Amazônia, em todos os estados tem equipes, e elas fazem um atendimento assim a todos os grupos, né? Nós não apoiamos aqueles grupos que têm se dedicado, em vez de reivindicar uma reforma agrária, uma distribuição da terra, não é? A invadir áreas de conservação, terras indígenas, ou áreas extrativistas. Nós não apoiamos de jeito nenhum. Ao contrário, o que nós estamos constatando é que a maior parte dos conflitos não são mais de grupos sem terra que reivindicam assim o seu pedaço de terra, porque aqui a Amazônia veio muitos pequenos agricultores, talvez enganados, não é? Mas para colonizar a Amazônia, a partir das propagandas do governo militar, não é? Isso tem continuado agora. Tem se tentado desviar a pressão pela reforma agrária das pessoas que com um pedaço de chão têm possibilidade de uma vida digna, muitas pessoas desempregadas nas cidades, mas que veem que ainda tem muita terra onde eles podem trabalhar, onde eles podem ter uma vida com maior dignidade, pelo menos produzir alimentos para si e para os outros, não é? Então, têm sido orientados a invadir áreas de conservação. E muitos deles, hoje já têm se sentido traídos e enganados, porque mesmo que tivessem umas promessas informais de que seriam tolerados e têm tido intentos de cancelar áreas de proteção, unidades de conservação onde tinha invasores, não é? Em realidade, o Ministério Público, a Polícia Federal, o IBAMA, o ICMBio, as Secretarias de Meio Ambiente, eles são obrigados por ofício a agir, e muitos deles têm sido tirados de suas invasões. Isso é uma das primeiras coisas que tem que ter presente. A CPT reivindica o reconhecimento dos direitos territoriais das comunidades tradicionais da Amazônia, que são eles ribeirinhos, que são eles quilombolas, também tem muitos quilombolas na Amazônia, que são eles seringueiros, muitos deles tiveram, na época do Chico Mendes, criadas unidades de conservação. Hoje, muitas delas sofrem invasão, mas tem muitos também que nunca tiveram suas áreas reconhecidas. Então, essa é uma das primeiras reivindicações, que sejam retomados o reconhecimento dos povos indígenas, dos seus territórios, os territórios das comunidades tradicionais, e depois que seja feita uma reforma agrária com distribuição da terra para os pequenos agricultores, daquelas áreas que já foram desmatadas, daquelas áreas que foram griladas. E depois, nós não concordamos com a atual política de regularização fundiária, que está voltada para legalizar a grilagem de terras, e que, em realidade, representa um incentivo a continuar grilando terras, aumentar o desmatamento, aumentar os ataques contra esses povos tradicionais.
Hoje, por exemplo, a reforma da BR-319, que vai de Porto Velho a Manaus, está resultando numa abertura de uma estrada ilegal que vai de um distrito de Humaitá chamado Realidade para um município chamado Tapauá, que está na beira do rio Purus, não é? E lá está constatado que está havendo um grupo de invasores armados, violentos, que estão grilando as terras, que estão desmatando e que estão atacando e expulsando as comunidades tradicionais de seringueiros e de indígenas da região. Então, essa é uma das nossas reivindicações, não é? Que haja uma atuação contra a grilagem de terras, que haja se volte a realizar um plano de contenção do desmatamento como existia, que tinha conseguido resultados muito bons, porque lá onde está o desmatamento, também sofrem as populações amazônicas. E depois, outro trabalho que nós estamos fazendo é que estamos num esforço para amazonizar a agricultura dos pequenos agricultores que vieram aqui. Porque muitos dos pequenos agricultores que chegaram aqui na Amazônia, eles vieram com uma agricultura que é inadaptada à região. Por exemplo, o plantio de café. O plantio de café tem uns resultados relativos, não é? O café não aguenta como em outros lugares, não é? Ou, por exemplo, a pecuária. A pecuária, depois que desmata, que planta o capim muito agressivo, que é o braquiarão, consegue acabar com a floresta. Mas em poucos 15, 20 anos, a terra, os pastos já estão degradados e a terra não consegue mais sustentar uma agricultura, não tem uma agricultura sustentável. Então, essa preocupação com uma agricultura que possa se sustentar, não é? Como aquela que já tem indígenas, que tem ribeirinhos, que tem as comunidades tradicionais, essa é uma das preocupações também da Comissão Pastoral da Terra, não é? Esse tema da impunidade é outra preocupação, a proteção, o tema de proteger as pessoas ameaçadas. Por exemplo, nós nos estamos perguntando, não é? Muitos esforços de proteção que foram feitos antes não deram certo, né? Os programas de proteção que estamos aí tentando... é muito mais fácil acabar com os ameaçadores do que proteger os ameaçados. Se você tenta proteger os ameaçados, mas não faz alguma coisa para coibir as ameaças continuam. Então, por exemplo, o tema das ameaças é considerado um crime de menor porte. Tem poucos delegados que investiguem e que realmente chamem, quando tem uma denúncia de ameaças, chamem os ameaçadores e perguntem o que é o que está acontecendo. E vá aos inquéritos para frente e eles recebem uma punição por causa das ameaças, que as ameaças também são um crime. Ao contrário, o que está mais acontecendo é que os pequenos agricultores eles são criminalizados. No ano passado, teve uns 100 presos registrados pela CPT em conflitos agrários, em conflitos do campo. Destes 100 presos, 76 foram aqui em Rondônia. E aqui, enquanto que, se houver algum crime que atinge pistoleiros ou fazendeiros, eles rapidamente são apurados. Então, esse funcionamento desigual da máquina de justiça, nós temos movido assim, por exemplo, temos feito intentos de regularizar a situação dos problemas jurídicos que se chamam contratos de alienação de posse, as CATPs. Estes foram uns contratos que foram feitos na época da ditadura, não é? Os últimos anos, muitos foram anulados, mas estão os processos judiciais, da qual dependem muitos conflitos agrários. Uns têm uns títulos provisórios, mas não chegaram a ocupar a terra, e aqueles que realmente ocupam a terra não estão tendo título, e não estão tendo possibilidade. Esse é um dos problemas de Anapu, é algum dos problemas da região de Vilhena, aqui no sul do estado. Esses são alguns dos problemas. Outro problema assim, jurídico que a CPT está acompanhando em Brasília é o tema do repasse das terras da União, dos estados de Roraima, dos estados de Amapá e daqui de Rondônia, para os respectivos estados, e que está resultando uma grande farra a favor de todos aqueles que já têm muita terra, e não daqueles que realmente a precisam. E para a regularização
dessas comunidades tradicionais. Aqui tem comunidades quilombolas que faz 200, 300 anos que estão acima da terra e não tem título. Aí vem uma pessoa, um grande fazendeiro, derruba uma parte, grila umas terras aí de floresta e ainda ganha direito à propriedade. Isso não é legal. Isso não é o que está ajudando a melhorar os conflitos da Amazônia. Isso está ajudando a destruir e a devastar. Mas muito obrigada, né, pela sua participação, né? E a gente espera que tenhamos assim novas notícias, mas mais alentadoras, né, com relação a testemunhas, né, a diminuição da violência e que haja uma Amazônia mais sustentável de fato, tá? Muito obrigada. Obrigado a vocês.